Muitas mensagens já chegaram para o prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo. Uma delas a respeito até do que foi falado agora há pouco com o Dr. Marcos Franck e a Sheila, que até mandou um abraço aqui, elogiando o trabalho do prefeito Marcelo Calmo, aqui em Lajeado, já na abertura do programa. Ela diz: verdade, prefeito, desde criança eu conheço como Cles, minha mãe é alemã. Ela fala também em relação ali, questão de nhoque ou Cles, né? Mas a maioria das mensagens dizem respeito à estrada, ao acesso à ponte de ferro, a situação que ainda não está definida, até tinha uma previsão de liberar hoje, mas a gente daqui a pouco até vai ver se a gente consegue rodar aí, enquanto a gente fala com o prefeito, mais uma vez essas imagens que foram feitas agora de manhã pelo Luiz Fernando Wagner, junto com o coordenador do Departamento de Trânsito, o Vinícius Renner. O prefeito de Lajeado, Marcelo Calmo, esteve lá também para acompanhar. E aí saber, prefeito, por quê? Em primeiro lugar, por que que essa obra não ficou pronta junto com a ponte, que já está liberada desde quarta-feira, e o que que falta ainda, qual é a previsão que vocês fazem nesse momento, inclusive tendo o prefeito acabado de voltar de lá. Bem-vindo mais uma vez aqui ao nosso programa, bom dia. Bom dia, Ricardo, bom dia, Rita. Bom Começo fazendo uma pergunta para vocês. Em todas as manifestações que o Exército falava da montagem da ponte, quantos dias o Exército falava que eram necessários? 20 a 25 dias. 20 a 25 dias. Então vamos lá. A ponte ela começou a ser montada no dia 26 de julho. Agora fecharam-se 2 semanas, 14 dias. Se a gente for usar o prazo que foi amplamente divulgado pelo Exército, que o município dizia desde o início que era fundamental esse prazo para trabalhar justamente nos acessos, porque o trabalho se concentrou todo na montagem da cabeceira, e foi muito trabalho nas cabeceiras. Os 20 dias eles fecham em 15 de agosto. Ou seja, seguindo o cronograma que foi passado para o Exército, e o que o município tinha se organizado era até 15 de agosto. A estrada, outro ponto importante, o lado de Lajeado são 2 quilômetros de estrada que foram abertos. E foram abertos, já tinha uma estrada que passava veículos leves. E o município tem feito o alargamento, tem feito todo o trabalho. É uma estrada que ela não é plana, diferente do lado de Arroio do Meio, que o trajeto é muito menor, talvez um quarto disso. Um trajeto plano no lado de Lajeado. São aclives, descidas, era uma estrada que passava um veículo leve. Nós estamos fazendo o alargamento e hoje existem 3 pontos ainda nesses 2 quilômetros que o fluxo ele é de um veículo só. Nós estamos nesse momento com pelo menos 20 caminhões trabalhando, mais máquinas pesadas, mais fazendo tudo o que for necessário para deixar isso pronto. Inclui que essa semana a gente teve uma constância importante de chuvas que atrapalham o serviço. Então, assim, teria condições de passagem de veículos, sim, mas teríamos muitos problemas com esses 3 trechos onde a pista fica de um veículo só. Total de quantos metros aproximadamente esses 3 Esses trechos? 3 juntos é que eles são distantes uns dos outros. Então teria que ter uma parada anterior, aí libera, daí outra parada e libera e assim por diante. Então a estratégia do município é concentrar todo, e a partir do momento que tu libera o fluxo, naturalmente interfere na produtividade desse trabalho, porque os caminhões não vão circular com a mesma frequência, vão ter o problema a constância do trânsito, enfim. Então, nós decidimos que vamos concentrar todos os serviços hoje, sábado e domingo, para que esses 3 pontos eles possam ser resolvidos, e aí no final do dia de domingo se possa ter a liberação do fluxo com mais qualidade. Além disso, além dos caminhões, a Sertel está no local para fazer a extensão da rede, para que a gente possa fazer a iluminação também no trecho Lajeado. Então, a conclusão que nós decidimos assim, vamos garantir que os prestadores de serviço, que o serviço siga nessa sexta, no sábado e no domingo, para no domingo, se tudo der certo, liberar o fluxo dos veículos leves e pesados então. Então, nova previsão, domingo. A previsão inicial, contando os 20 dias do Exército, era 15 de agosto. O Exército antecipou o seu serviço, conseguiu entregar em 6 dias, não em 20 ou 25,
conforme tinha passado para os municípios. 15 de agosto é quinta-feira da semana que vem. Esses seriam os 20 dias do Exército. Uhum. Então, o serviço segue, como foi dito e tal, e a gente vai... E é importante porque nos trechos onde a intervenção foi feita, a qualidade da pista nesse momento é boa. E a partir do momento que tiver o fluxo de veículos, nós vamos ter muito trabalho, muito trabalho pela frente. Porque é uma estrada, tinham batido, e é uma passagem emergencial. Muitas pessoas, inclusive, duvidavam que essa ponte poderia ser colocada naquele local. E nós, principalmente Lajeado, nós vamos fazer, vai dar certo e vai dar certo. Quando for Vai liberado, depender de muito serviço, vai depender, mas vai dar certo. quando for liberado, não vai ter a questão então de estreitamento. Vai estar tudo pronto. A ideia, assim, são 3 pontos. Sim. Então, vai se concentrar o serviço. Sexta, sábado e domingo, os 3 vão trabalhar e a gente acredito que vai estar pronta. Porque eu falava agora há pouco Acredito com o que vai Cassiano estar Jung, pronto. da Secretaria de Obras, e ele dizia que talvez se colocasse departamento de trânsito para fazer um pare-siga nesses Isso. pontos, mas então, pelo que o senhor está falando agora... Essa seria a estratégia para liberar hoje. É. Mas liberando hoje, fazendo pare e siga, a gente vai ter prejuízo na execução dos serviços de alargamento Se nesses formos pontos. pensar que é para liberar o trânsito de veículos pesados, a produção, a maior parte é a partir de segunda. Claro que Isso, tem caminhões exato. também circulando no sábado e no Exato, domingo. exato. Tem, mas o grosso é a partir de segunda. Então é importante ali estar concluído e com uma condição melhor. É Esse isso? também é outro fator que nos faz decidir isso para garantir a sequência dos trabalhos no volume que vem sendo feito. Porque sim, no final de semana a tendência dos veículos pesados é que diminua então a circulação. E aí na segunda se possa entregar de novo, antes do prazo de 20 dias que foi estabelecido pelo Exército. Retomando, então, a questão a partir do momento que for liberado, então, a passagem é um veículo por Na vez. ponte é um veículo por vez. Na ponte, né? Isso, na ponte. Mas os acessos, eles estão sendo preparados para que a gente não tenha problema de transitar 2 veículos até a ponte. Enfim, tem muita coisa para fazer. Depois a gente pode fazer o antes e o depois daquele trajeto, mas é extremamente necessário. A gente tem acompanhado também todo o transtorno da 129, 130, e também de uma semana inteira de chuva que aconteceu nessa semana, levou... É muito trabalho que precisa ser feito lá, mas... E tem uma alternativa de ligação da parte baixa, da parte alta de Lajeado e Arroio do Meio. Olhando para trás, prefeito, eu sei que tinha o prazo do Exército e realmente eles falavam em 20, 25 dias, aqui até se falava em 25 dias, porque lá em Caxias foi feito em 20 dias, mas olhando para trás, eu sei que também é diferente, menor, Arroio do Meio tem menos questão de morros, mas daria para ter feito antes, se olha agora e diz, puxa, a gente poderia ter trabalhado para estar pronto antes desse acesso, que eu sei que muitas pessoas estão falando sobre isso também. Os mesmos caminhões que trabalharam na cabeceira, hoje estão trabalhando no acesso. Se a gente tivesse trabalhado no acesso, a cabeceira não estaria pronta. E aí o Exército não teria vindo para colocar a parte da cabeceira. A estratégia que foi montada foi: concentra todo o serviço na cabeceira, entrega a cabeceira para o Exército, e enquanto o Exército monta a ponte, aí a gente trabalha nos acessos. Que é a cabeceira e os acessos eram o grosso e seguem sendo o grande grosso de todo esse trabalho, o grande volume de trabalho. E agora a cabeceira está pronta, não tem mais intervenções. Os acessos, enquanto a ponte estiver lá, tanto Lajeado quanto Arroio do Meio vão ter constantemente, durante esses 7, 8, 9 meses, constante trabalho para manutenção daquelas vias. E como é que vai ser esse funcionamento? Vão ter equipes, claro, do trânsito, provavelmente, e do Sim. Exército no controle? Ou do Exército não ficam Do mais? Exército, principalmente para ver a qualidade da ponte, para ver... eu acredito que o Exército nunca colocou uma ponte nesta distância do solo. Então, pelo menos 13 metros entre o nível da água e a altura da ponte. Então, um serviço que foi feito com pedras, com rochas, se fosse para construir uma ponte para atender naturalmente, aí a gente tem a previsão essa da 130, que é 8 a 9 meses de execução. Aqui foi feito um serviço muito rápido para estabelecer a conexão, e de maio até agora, 90 dias, 3 meses, até que
que está em condições de uso. Então o Exército fica para fazer o controle deles também, mas as prefeituras trabalham para ter o acesso, ter o controle, ter a organização do trânsito, assim como acontece na Ponte de Ferro. Bom, vamos lá. Aqui a moradora Tainá Aline Rasch, de Lajeado. Sou moradora da rua Romeu Júlio Scherer. A minha pergunta para o prefeito é sobre como vai ficar a situação dos moradores da rua em relação à poeira, quais medidas serão tomadas para pelo menos amenizar um pouco, pois do jeito que está hoje será impossível viver. Não seria possível ao menos asfaltar ou espelhar raspas de asfalto velho para amenizar, ou espalhar, acho que é, raspas de asfalto velho para amenizar um pouco até onde existem moradores? E na mesma linha tem uma outra ouvinte que se identifica pra gente e não quer ser identificada no ar, perguntando para o prefeito como ficarão os proprietários das terras que foram invadidas pelos maquinários da prefeitura. Estamos vivenciando algo assim que nunca foi pensado. Nossas propriedades foram invadidas, estamos com máquinas trabalhando em cima de nossas terras, ninguém veio falar conosco, fomos inúmeras vezes até a prefeitura, tentamos falar com o prefeito e nada, ninguém nos deu retorno algum. As árvores foram derrubadas, pedras foram colocadas em terra que se tinha plantio e rua foi alargada e não recebemos nenhum contato da prefeitura e muito menos do prefeito. A intenção da prefeitura é que essa ponte seja permanente? As duas vão na mesma linha, né, então, prefeito? vamos lá. Quando se está no estado de calamidade, como foi esse decreto que foi reconhecido para Lajeado e para outras cidades, enfim, o poder público ele acelera os processos para conseguir dar as respostas para a população. Nesse caso, sim, a estrada, que era que passava um veículo por vez, ela foi alargada, houve intervenção em propriedades. O município tem interesse, sim, em fazer a indenização e tornar aquela uma estrada definitiva. A proposta de fazer o asfalto na via, ela já está em elaboração de projeto, de orçamento, de orçamentação, enfim, mas isso vai ficar para depois de quando estiver pronta a RS 130. Porque o objetivo é que se tenha um canal de comunicação. Se parar os serviços hoje, fazer o asfalto, vai um bom período sem que se tenha comunicação novamente. E para as pessoas, hoje a gente, como eu disse anteriormente, vai ser um trabalho de muita exaustão, muita dedicação, porque quando chove, os veículos vão ter dificuldade de passar. E quando tem sol, sim, vai gerar poeira. Então vamos ver o que dá para fazer e vamos vendo ao longo do tempo quais são as medidas para ajudar, para contribuir com essas famílias. Eu acredito que do início da parte que não tem asfalto até em toda essa extensão, esses 20 quilômetros, talvez sejam 20 residências que existam nesses 2 quilômetros. E aí vamos tentar ver o que precisa ser feito para amenizar o problema da poeira, que também vai existir, sim. Tem perguntas sobre outras questões também, mas a gente vai seguir com algumas ainda relacionadas à ponte do Exército. O ouvinte pergunta por que se apegam nos 20, 25 dias que o Exército deu de prazo para montagem, sendo que quase 90 dias está se falando em ponte do Exército. O prefeito já explicou, né, que estavam em função das cabeceiras, por isso... Houve a necessidade de avançar, assim, pelo menos 4 metros no leito do rio e aí subir 13 metros com pedras, isso para fazer o enroncamento necessário para o suporte dessa ponte, tanto no lado de Lajeado quanto no lado de Arroio do Meio. E sim, foram 90 dias e em nenhum momento, mesmo em períodos de chuva, as equipes seguiam trabalhando lá e é o que vai acontecer agora também. Nessa sexta, nesse sábado, durante essa semana que foi de chuva, de muita molhaceira, seguiram trabalhando para conseguir entregar o mais rápido possível tem gente em condições. Que entende o que o prefeito está falando, tem gente que não gosta. Ele diz assim: que desculpa esfarrapada, seu prefeito. Wilson Eckard, o Beckman vai na mesma linha. O Exército, que já solicitava antes que estivesse pronto para iniciar a ponte, então se terminou antes, foram bem. Porém, o município foi incompetente, já que é uma das prioridades de toda a região, é o que diz ele. A outra diz, a Margarete Primaz, o prefeito tem razão, foi o Exército que se antecipou. Enfim, vem dos dois lados, né? Qual o bom de tudo isso? A gente tem noção de quantas pontes caíram no estado do Rio Grande do Sul? Foram pelo menos 40 pontes. Nós nos movimentamos desde o primeiro momento e para o que muitos achavam impossível ter uma ponte do Exército, a gente conseguiu garantir logo nos primeiros momentos a instalação de uma ponte aqui. Pessoal de Caxias, pessoal de Santa Maria, muitos buscaram
nos ligaram para saber qual o caminho que tinha sido feito para garantir essa ponte aqui. Então, assim, a ponte está instalada, nós estamos nos antecipando daquela previsão dos 20 dias, que seria 15 de agosto, mas, de fato, nós não vamos liberar nessa sexta-feira porque é preciso melhores condições para que os veículos trafeguem. Bom, a gente vai seguir falando sobre as pontes? Tem mais alguma pergunta? Acho que não, Tem diretamente gente não. já que está pedindo sobre outras ruas Outras aqui, demandas, né? O mas- resto Sim. das ruas que estão horríveis desde antes da enchente, é o que diz aqui, final do telefone 0379. É importante passar a relação que a gente não anota. falou Não falou qual. Importante passar a relação, Estão falando por da favor. 130 com a Pedro Petri, intransitável, horrível, buracos de 30 centímetros de fundura também. Tem alguma informação sobre como está o acesso da 130, então, com a Pedro Petri? É A outro ouvinte aqui. 130 a Rafael gente Capes. tem gestionado junto à EGR, que é a concessionária, então, que é responsável, para que dê uma atenção e faça um reparo. Tem muitos trechos da 130 que não estão bons, mas esse o município não consegue intervir. Só Consegue pra, fazer os movimentos A sim. propósito sobre 130, sobre ponte também, alguma novidade em relação à ponte? Ainda a não. outra ponte, né? Ainda não. A Ainda terceira. Paralela, A terceira Ou a ponte. quarta, né? Porque É. tem a ponte de ferro, tem a ponte do Exército, tem a ponte da 130 e a quarta seria aquela que Prefeitura e Governo Federal. A de ferro, Sim. depois que essa for instalada, daí a de ferro ela não se transita mais com veículos, né? Daí ela fica para turismo, para bicicleta, pedestre, enfim. Mas esse projeto ainda não andou. E ele está em Brasília, ele está na Defesa Civil Nacional, nós seguimos gestionando, nós seguimos encaminhando documentação conforme exigido, mas ainda não temos a concordância da liberação do recurso por parte da Defesa Civil Nacional. A Ivete queria saber se vão dar um jeito na Avenida Benjamin Constante, em sentido ao lixão. A situação tá feia, barro e buracos, é o que ela diz. Tem um trecho lá da Benjamin, depois da Arno Frantes até o aterro sanitário, que não tem asfalto. E não tem previsão neste ano de ser executado o asfalto lá na Benjamin Constante. Ontem divulgamos, entramos em contato com a Prefeitura até para saber sobre parada de ônibus. Acho que já tinha chegado essa demanda Sim. em conversas nossas aqui, que o Floresta, segundo a comunidade, não tem nenhuma parada de ônibus, ou não tinha, porque ontem os moradores, o Jaime Borger, que é o presidente da associação, e outros 3 amigos ou conhecidos lá, fizeram uma parada de ônibus de madeira com brasilite, e isso chamou bastante atenção. De fato, não tem nenhuma parada. A Prefeitura tem projetos de construir paradas de ônibus no bairro Floresta? Esse processo de aquisição de paradas ele foi feito. Nós tivemos contato com a empresa de ônibus e o setor da Prefeitura para definição dos locais onde serão instaladas as paradas. Nesse ponto onde foi construído pela comunidade uma parada, haveria uma parada. Eu digo haveria porque vamos resolver o problema. Essa que foi construída pela comunidade. Então a ideia é de que a gente faça nos próximos dias ou nas próximas semanas a instalação de mais paradas no Floresta, e essa que foi instalada pela comunidade, eu acredito sim que a parceria entre poder público, entre comunidade, ela é benéfica em muitos Não tem casos. problema, ela vai continuar Não lá. tem problema. Vamos resolver um problema, perfeito. Vamos colocar outras paradas conforme Quantas? estava Tem uma sendo. ideia? Eu acredito que de forma imediata mais 3. Não vai saber os pontos de Não, cabeça. não, agora os pontos Mas eu não sei dizer. é para próxima semana, os próximos meses? O processo está o processo depende de vir a parada, de instalar, enfim. Mas sim, vamos instalar outras paradas lá no bairro Floresta. O Marco Birk, ele pergunta para o prefeito se acredita que a ponte estará, a da 130, né, estará pronta até o Natal, conforme o secretário estadual afirmou. Eu acho que a gente tem que correr sim atrás desse prazo. Tem que correr, não pode esmorecer, tem que fazer de tudo para conseguir concluir. É um prazo bem audacioso, mas eu prefiro encurtar, tentar tudo para alcançar, e se ele não for alcançado, enfim, nós já estaremos com boa parte desse problema, ou boa parte desta obra em andamento e praticamente pronta. Carmen do Floresta fala que além das paradas de ônibus, o Floresta não tem creche, não tem posto de saúde, muitas melhorias já solicitadas, muitas vezes pelo presidente, quase nenhuma atendida. Então vamos lá. A creche ela está cadastrada, tem um projeto de construção de creche no Floresta. O posto de saúde,
a estratégia é que a gente tenha equipamentos maiores e esses equipamentos maiores eles deem conta da demanda ao invés de ter pequenos equipamentos, um em cada bairro, com pouca resolutividade. Então, como a concentração urbana no Floresta ela não é, dos bairros que tem menos concentração, não vai ter um posto no Floresta. O pessoal do Floresta é atendido provavelmente em São Bento, e aí sim tem uma gama, tem uma alternativa de soluções bem maior para resolver os problemas de saúde da comunidade. Mas a creche está cadastrada e a creche em 2025 inicia sua construção, sim. Aqui não é uma pergunta, é só uma colocação. O Cleiton Maurício Kraus disse que as pessoas precisam ter um pouco mais de paciência, porque afinal levaram 9 meses para nascer. A colocação do... Vamos falar de uma pauta positiva aí pro Vamos. prefeito, que hoje está pegado, mas faz parte, né, prefeito? Faz parte. Mas... Não, e são problemas do dia a dia da cidade, problemas que a gente tem que resolver, sim. A comunidade cobra, não e a tem gente também problema. tem que cobrar. É isso aí mesmo, perfeitamente. Expovale Construmob, o lançamento na noite de ontem, um evento importante, né, para Importante, retomada, para caminhos para o Exato. futuro, né, o mote das feiras esse ano. E a gente esteve lá e parabéns ao Johnny, parabéns à Grace, parabéns ao Daniel Berges pela decisão e o conjunto da CIL pela decisão de fazer a feira. Quando a feira não acontece da noite para o dia, é um grande processo de planejamento, e isso foi feito logo que deu a enchente, né? E a gente agora, em agosto, teve a liberação do parque com as últimas famílias que estavam alojadas ainda de maio, indo para aluguel social, indo para uma residência. Então é um trabalho muito intenso agora também para que os pavilhões estejam adequados a receber a feira. Tem a troca do telhado, a junção do 2 e do 3, tem o fechamento do 2 e do 3, tem o nivelamento, tem correção de banheiro, tem um monte de coisa que vem pela frente. Mas, assim, uma expectativa de um segundo semestre muito bom para Lajeado e para a região. Os números, e eu fiz questão de trazer isso, o número de empregos positivos em Lajeado representam 40% dos empregos do Vale nesse primeiro semestre, então uma expectativa muito boa de seguir gerando emprego. O ITBI, um imposto importante que demonstra imóveis sendo comercializados, 13% de aumento em relação ao mesmo período do ano passado. O ICMS, que é um dos tributos que o Estado todo está muito preocupado com as repercussões do ICMS, dos repasses de ICMS nas finanças do município. Ele teve uma majoração de 11% na arrecadação de Lajeado. E as receitas em geral, comparando 2023 com 2024, a gente tem um incremento de 20% na arrecadação. O que isso tudo demonstra que a economia está circulando, a prestação de serviço, o comércio, que são o nosso grande mecanismo de geração de renda, do valor adicionado, representa 60% da nossa economia, e a indústria outras 30%. Então tudo isso demonstra que, vamos lá, o que passou, passou, é importante olhar para frente, e tenho certeza que vai ser um segundo semestre muito bom para todo mundo. Prefeito, um ótimo final de semana. Valeu, gente. Não deu Feliz Dia dos Pais. Feliz Dia dos Pais, prefeito Marcelo Calmo, que até teve uma questão aí recente, né, que estava nos falando dos bastidores aqui com o filho que faz parte, né, prefeito? Isso também é legal.